Consegues descobrir o melhor plano estratégico para as brancas? O Viktor Korchnoi jogou muitíssimo bem esta posição e não é por acaso que é considerado por muitos um dos melhores jogadores de sempre a nunca ter sido campeão mundial. E o adversário não era nada mais nada menos do que o Anatoly Karpov, especialista nessa área de jogo. Então a primeira coisa que nós temos de avaliar é a cadeia de peões. E as brancas têm 1, 2, 3, 4 ilhas, enquanto as pretas têm 1, 2, 3. Portanto, as pretas têm uma cadeia de peões ligeiramente melhor. Segundo aspecto, a atividade do rei. Se repararem, este rei, gostaria de ir para a frente dos seus peões, mas não consegue jogar por aqui. E na verdade também não consegue criar pressão neste peão, porque a torre está a bloquear com sucesso através da coluna E. O terceiro ponto é, será que eu consigo ter acesso direto ao peão de B7? Se tu pensaste nesse plano, então parabéns, porque este plano está correto. A ideia passará eventualmente por jogar A6, criando pressão no peão de C6. Porque é que isto é útil? Porque se a gente conseguir colocar o rei aqui, este peão torna-se especialmente perigoso. Então isto aqui vai começar com rei B4, pretas, claro, começam a trazer o rei para a ala de dama e então entramos na casa B6. Aqui as pretas têm de fazer pela vida e jogam B4. B4 é muito interessante porque é muito importante criar contra-jogo antes que seja tarde. Claro, aqui peão avança, toma. E a ideia é que este peão é muito perigoso. Agora, aqui nós temos de pensar novamente no nosso plano. E para onde é que a gente vai jogar? A torre, eventualmente o rei? O que é que a gente faz aqui? E, na verdade, só há uma forma de jogar esta posição. O único lance é torre D3. Lances como, por exemplo, torre D6... perdem imediatamente porque mesmo que a torre agora volte para trás, torre B4 é incrivelmente forte porque está atrás do peão e o outro peão vai avançar. Então é preciso ter muito cuidado nestas posições. Para quem pensou na ideia rei C6, também falha pelo mesmo motivo. Por isso, muita atenção, temos de fazer um lance defensivo. Torre D3. Aqui, claro, as pretas jogam A5. Devo tomar com o rei ou devo criar pressão através da casa G8? A casa G8 é especialmente perigosa e, na verdade, foi o que aconteceu. Caso tenhas pensado na ideia rei toma A5, na verdade, isto dá um empate fácil, porque aqui a torre cria pressão no peão e mesmo que o rei vá para B6, torre C3 é muito desagradável e dá igualdade, porque depois de torre D4, B3 e esta torre está preocupada com este peão. Muito, muito complicado. Portanto, isto aqui continua então com torre G3 e aqui o Karpov vai cometer um blunder. E se quiseres podes colocar no pause porque isto é muito instrutivo para trabalhar a defesa. Aqui as pretas só têm uma forma de defender, que é jogando torre D4. Porque é que isto defende? Porque se a torre der cheque, torre tapa. E mesmo que eu tome, os peões vão promover exatamente ao mesmo tempo. Ou seja, seria um final de damas, não é claro que isto terminasse empatado, mas objetivamente está igual. Portanto, qual é o blunder do Karpov? O Karpov joga B3 e ele aqui assumiu que este era um melhor lance, mas o problema é que realmente há um lance que ganha o jogo imediatamente e o lance foi exatamente o que o Korchnoi jogou. Rei C6. Porque é que isto é especialmente perigoso? Porque ele, na verdade, está a controlar as casas de fuga do rei e está a ameaçar mate. Aqui, o rei joga para B8 e o problema é que a torre já capturou o peão. Ou seja, igualdade de material, mas o rei branco está à frente do peão. E é exatamente o que a gente quer. Colocar o nosso rei à frente do peão, de modo a controlar as casas-chave e facilitar a promoção. Portanto, aqui o rei foge e agora isto é uma questão de técnica. Este jogo está completamente ganho. Aqui o Korchnoi dá cheque e melhora a sua posição. Qual é a ideia? Muito simples. Se a torre jogar para aqui, pura e simplesmente eu capturo e por outro lado, se o peão avança, eu vou limpar os peõezinhos todos. E claro, aqui já não tem interesse, o jogo ainda teve mais uns 4 ou 5 lances, posso mostrar, mas aqui qualquer jogador com 1000 a 1200 já conseguia concretizar esta posição. Bem, espero que tenham gostado. Se gostaram, façam um like. Se não seguiram o canal, sigam, partilhem com os vossos amigos, comentem para o algoritmo e fiquem por cá, porque amanhã há mais. Tchau, tchau, pessoal.